Existe um homem, na Bíblia, que Deus mesmo descreve como o mais íntegro da terra. Ele tem tudo: riqueza, família enorme, saúde, respeito. E em um único dia, perde absolutamente tudo. Não por castigo, não por pecado, mas porque nos bastidores do céu, uma pergunta terrível estava sendo feita sobre ele. Será que esse homem só ama a Deus por causa do que recebe? A resposta para essa pergunta ia custar a esse homem os filhos, os bens, a saúde e quase a sanidade. Essa é a história de Jó. Uma das histórias mais intensas, mais realistas e mais desconfortáveis de toda a Bíblia. Porque ela não fala sobre por que os justos sofrem. Ela mostra sem filtro como é sofrer sendo justo. Fica até o final, porque o desfecho dessa história muda completamente a forma como você vai enxergar a dor. A Bíblia apresenta Jó como um homem que vivia na terra de Uz, uma região a leste de Canaã. E o texto não deixa dúvida sobre o caráter dele. Era íntegro e reto, temia a Deus e evitava o mal. Não é um elogio qualquer, é a própria descrição de Deus sobre ele, mais adiante na história. Jó era também um homem extremamente próspero. Tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e um número enorme de servos. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Mas o detalhe mais importante não é a riqueza, é o cuidado espiritual dele com a própria família. Os filhos costumavam se reunir para festejar, e Jó, com medo de que eles tivessem pecado até mesmo em pensamento, se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios por cada um deles. Jó era, de longe, um dos homens mais retos que a Bíblia já registrou. E é exatamente por isso que o que vem a seguir é tão perturbador. A cena muda completamente. A Bíblia nos leva para um lugar que nenhum ser humano deveria ver. Uma reunião no céu, onde os anjos se apresentam diante do Senhor. E entre eles está Satanás. Deus pergunta de onde ele vem, e Satanás responde que estava vagueando pela terra. Então Deus faz algo surpreendente. Ele mesmo puxa o assunto sobre Jó. Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, íntegro e reto, um homem que teme a Deus e evita o mal. E Satanás devolve com uma acusação afiada. Jó não teme a Deus sem motivo, não é? Você protegeu tudo o que ele tem, mas estenda a mão e toque em tudo o que ele possui, e ele com certeza o amaldiçoará na sua face. É basicamente uma acusação contra a natureza da fé de Jó. Será que ele ama a Deus, ou ama apenas as bênçãos de Deus? Entrega tudo o que Jó possui nas mãos de Satanás, com uma única condição: a vida dele não pode ser tocada. E é aí que o inferno, literalmente, começa na terra. Em um único dia, 4 mensageiros chegam correndo, um atrás do outro, cada um interrompendo o anterior, com uma notícia pior que a anterior. O primeiro conta que os sabeus atacaram, roubaram os bois e as jumentas e mataram os servos à espada. Antes de ele terminar de falar, chega o segundo. Fogo caiu do céu e queimou todas as ovelhas e os pastores. Ainda ele fala, chega o terceiro. Os caldeus formaram 3 batalhões, roubaram todos os camelos e mataram os servos. E por fim, chega o 4º mensageiro, com a pior notícia de todas. Um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa onde os 10 filhos de Jó estavam reunidos. E a casa desabou, matando todos eles. Em questão de minutos, Jó perde praticamente todo o seu patrimônio e os 10 filhos, de uma só vez. Não existe, em toda a Bíblia, uma sequência de perdas tão brutal e tão rápida quanto essa. E é aqui que a história de Jó se torna inesquecível. Porque diante da pior notícia que um pai pode receber, ele não grita contra Deus, não perde a fé, mas também não finge que está tudo bem. Ele se levanta, rasga suas roupas, raspa a cabeça, 2 gestos tradicionais de luto profundo na cultura da época, e então se prostra no chão. E prostrado, em meio à dor mais crua possível, ele diz uma das frases mais citadas de toda a Bíblia: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei."
O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia registra de forma direta. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus de coisa alguma. Repare que a fé de Jó, nesse momento, não é ausência de dor. Mas a história não termina ali. Numa nova reunião no céu, Deus volta a elogiar a integridade de Jó, mesmo depois de tudo. E Satanás insiste, agora mirando em algo ainda mais pessoal. Pele por pele, um homem dá tudo o que tem pela própria vida. Estenda a mão e toque nos ossos e na carne dele, e ele o amaldiçoará na sua face. Deus permite mais uma vez, com uma única condição: a vida de Jó precisa ser poupada. E então, Jó é atingido por feridas terríveis, cobrindo o corpo inteiro, da sola dos pés ao alto da cabeça. Ele senta no meio das cinzas, raspando a própria pele com um caco de barro, tentando aliviar a dor. E é nesse momento que até a esposa de Jó, a pessoa mais próxima dele, desaba. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó responde: você fala como uma mulher tola. Receberíamos o bem da mão de Deus e não receberíamos o mal, mesmo no fundo do poço. Sem nada, sem ninguém, sem saúde. Jó ainda não peca com os lábios. É nesse momento que 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, ouvem sobre tudo o que aconteceu e decidem ir até ele, para se condoer e consolá-lo. Mas quando chegam de longe, mal reconhecem o próprio amigo, de tão desfigurado que ele estava pela dor. Eles choram alto, rasgam suas roupas, jogam pó sobre a cabeça, e então fazem algo que talvez seja o gesto mais valioso de toda a amizade deles. Sentam-se com Jó no chão durante 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra, porque viam que o sofrimento dele era imenso demais para qualquer frase. 7 dias de presença silenciosa, nenhum conselho, nenhuma explicação, apenas companhia. Só que esse silêncio não dura para sempre. E quando os amigos finalmente abrem a boca, a verdadeira provação de Jó, a provação das palavras, está prestes a começar. Jó quebra o silêncio primeiro, amaldiçoando o dia em que nasceu, numa explosão de angústia crua. E a partir daí, começa um longo e intenso debate entre ele e os 3 amigos, que se repete em ciclos. Os amigos insistem, cada um à sua maneira, numa mesma lógica. Se Jó está sofrendo tanto, é porque deve ter pecado gravemente. Deus não castigaria um inocente daquele jeito. Jó rebate cada argumento, afirmando sua inocência, recusando-se a mentir sobre si mesmo só para agradar os amigos ou parecer espiritualmente correto. No meio dessa dor e dessa discussão, Jó chega a expressar uma das declarações de fé mais impressionantes de todo o Antigo Testamento. Mesmo sem entender o motivo do próprio sofrimento, ele afirma saber que o seu Redentor vive, e que um dia, mesmo depois que sua pele for destruída, ele verá a Deus. É uma fé que não depende de respostas. Uma fé que segura firme, mesmo no escuro completo. Os capítulos se arrastam em versos e mais versos de acusação, defesa e angústia, mostrando um homem lutando, ao mesmo tempo, contra a dor física, contra a incompreensão dos amigos e contra o silêncio aparente de Deus. Depois desses ciclos de debate, um 4º homem entra em cena. Eliú, mais jovem que os outros, que ficou irritado o tempo todo, irritado com Jó por se justificar mais do que justificar a Deus, e irritado com os 3 amigos por condenarem Jó sem conseguir realmente responder às perguntas dele. Eliú discursa longamente sobre a grandeza e a justiça de Deus, preparando o terreno para o que vem a seguir. E então, finalmente, depois de dezenas de capítulos de silêncio, Deus responde. Mas não do jeito que ninguém esperava. Ele fala a Jó em meio a uma tempestade, e não dá uma única explicação sobre o motivo do sofrimento. Em vez disso, faz pergunta atrás de pergunta. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Você sabe como a luz se separa das trevas? Você pode prender as estrelas ou dirigir as nuvens? Pergunta atrás de pergunta sobre a criação, os animais, o oceano, as estrelas.
Um verdadeiro tour pela grandeza do universo, deixando claro que existe uma diferença abismal entre a sabedoria de Deus e a compreensão humana. Deus nunca explica o motivo do sofrimento de Jó. Ele revela quem ele é. E muitas vezes, isso é exatamente o que a fé precisa. Diante da grandeza de Deus revelada daquele jeito, Jó não se sente humilhado, se sente transformado. Ele responde: Eu sabia de ti só por ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me retrato, e me arrependo sobre pó e cinzas. Não é um arrependimento de pecado. É a rendição de um homem que finalmente entende o próprio lugar diante da grandeza de Deus. E então, algo surpreendente acontece. Deus se volta contra os 3 amigos, não contra Jó, dizendo que eles não falaram a verdade sobre ele, como Jó falou. Ele manda que eles ofereçam um sacrifício e peçam que Jó ore por eles. E é só depois dessa oração de Jó pelos próprios amigos que o texto diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó. E a restauração é impressionante. Deus devolve a Jó o dobro de tudo que ele tinha antes. Ele volta a ter 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E a Bíblia faz questão de destacar que não havia mulheres tão belas quanto as filhas de Jó em toda aquela terra. E ele as inclui na herança, junto com os irmãos, algo raríssimo para a época. Jó vive mais 140 anos depois disso. Chega a haver 4 gerações da própria família. E morre velho e cheio de dias. A história de Jó não responde por que os justos sofrem. Ela mostra que é possível atravessar a pior dor imaginável sem soltar a mão de Deus, mesmo sem entender absolutamente nada do que está acontecendo. Se essa história te atravessou, deixa nos comentários. Você já passou por um momento onde não entendia o motivo do sofrimento, mas escolheu confiar mesmo assim? E se inscreve, porque a próxima história bíblica que vai te confrontar já está a caminho.